compromisso. Em 1975 Elizabeth estava com 15 anos, morava com os pais, suas 3 irmãs e uma sobrinha que sua mãe criava, na divisa entre a cidade de Poá e Itaquaquecetuba, em São Paulo. Sua mãe resolveu pintar a casa para o Natal e contratou seu vizinho, Manuel do Nascimento, amigo da família para realizar o trabalho. Faltava apenas um quartinho dos fundos para terminar o serviço. Na sexta-feira, a mãe de Elizabeth pediu a Manuel que no sábado fosse bem cedo para terminar tudo, assim elas poderiam fazer uma faxina. Ele prometeu dizendo: "Virei cedo, só que antes tenho de ir até a entrada de Poá para comprar 2 frangos. Vamos fazer um batizado no domingo e a Maria quer deixá-los temperados para o almoço." Elizabeth era uma menina alegre e dentre todas da casa era a que mais conversava com Manuel, contando piadas e fazendo brincadeiras. Por esse motivo, antes de ir embora, ele divertiu-se dizendo que viria muito cedo no sábado, só para que ela fosse obrigada a se levantar, já que a mãe havia combinado de todas ajudarem na faxina. Sábado às 6:30 da manhã mais ou menos, Elizabeth acordou com Manuel batendo na janela do seu quarto. Sua cama ficava embaixo da janela. "Betty, Betty, acorde, chame sua mãe." "Quem é? Quem é?" "Sou eu, Betty, o Mané. Acorde e avise sua mãe para abrir a janelinha da porta da sala que estou indo para lá." "Tá, bom." Respondeu ela, que estava com tanto sono que se virou para o outro lado e continuou a dormir. Ele bateu novamente: "Betty, Betty, chame de Dora e fale para ela que eu estou lá na frente." "Tá, bom, Mané. Já estou indo." "Tá. Depois você volta e dorme, tá?" Elisete, a irmã que dormia com ela no quarto, acordou e perguntou: "O que foi?" "Com quem você está falando?" "Com o Mané. Você não ouviu? Está batendo na janela pedindo para eu acordar a mãe para abrir a porta para ele." "Eu não ouvi nada, mas acorde a mãe. Se ele não terminar de pintar não vamos poder aproveitar o sábado para a faxina." Elizabeth odiava acordar cedo, mas se levantou com má vontade e foi chamar a mãe. O pai também acordou, olhou no relógio e comentou: "O Mané resolveu vir bem cedo mesmo." Dora se dirigiu para a porta da sala e ouviu que alguém batia e foi dizendo: "Já vou, Mané. Estou indo abrir a porta." "E você, Elizabeth, não vá dormir de novo, acorde suas irmãs para a faxina." Desanimada, Elizabeth sentou-se no sofá da sala tentando vencer o sono. Para surpresa de Dora, quem estava batendo na porta era a irmã de Manuel. "O que foi, nega? Levantou cedo também? Fala para o Manuel ir para os fundos que eu abro lá." "Dona Dora, o Mané não vem mais." Caiu em prantos. Depois continuou: "Ele foi buscar os frangos para Maria em Poá e foi atropelado por uma ambulância que cruzou a passagem em alta velocidade. Morreu na hora. Você não está enganada? Ele estava aqui agora, pediu para abrir a porta." "Será que foi ele mesmo que morreu?" "Foi ele. Eu vi." Não houve mais dúvida. O Manuel havia morrido mesmo. Elizabeth ficou tão apavorada que não queria mais dormir naquele quarto. Suas irmãs se recusavam a dormir no mesmo quarto que ela, alegando que ela falava com defuntos. Naquele tempo, Dora gostava de ouvir no rádio um programa chamado Histórias que o Povo Conta, que tinha casos horripilantes e elas tinham muito medo. Elizabeth foi dormir no quarto ao lado dos pais e durante muito tempo dormiu com a luz acesa.
As irmãs de Manoel residem na Rua Amazonas, 730, Aracaré, Itaquaquecetuba. As famílias continuam amigas e de vez em quando recordam o ocorrido, comentando que Manoel era um homem de palavra, pois tentou cumprir o compromisso até depois de morto. Ao longo de minha vida tenho ouvido o relato de muitos casos semelhantes aos de Manoel. Pessoas que na hora da morte aparecem a um parente ou amigo distante para se despedir, para avisar que estão partindo ou até para continuar projetos que tinham. É difícil entender como isso acontece no mesmo momento em que o espírito está entre as duas dimensões se desligando dos laços da carne. Após a morte, o espírito ainda continua certo tempo ligado ao corpo físico por um cordão energético, por meio do qual se processa o desligamento completo do corpo astral de todos os elementos que estavam ligados àquele corpo desde sua formação. Só quando esse processo termina é que aquela alma se liberta. Muitos anos atrás fui a um velório de um amigo de meu marido, falecido aos 40 anos, que deixou uma viúva inconsolável e 3 filhos pequenos. Estávamos na casa da família, como era costume na época. Sentados na sala onde o corpo estava sendo velado, de repente, eu, olhando para o caixão, vi que sobre o cadáver, a uma distância de meio metro mais ou menos, havia outro corpo adormecido igualzinho. Estavam ligados por um cordão que saía da testa do cadáver e ia até a nuca do seu duplo. Fiquei admirada, olhando aquilo pela primeira vez nitidamente. Então ocorreu um curioso fenômeno: cada pessoa que chegava chorando e ia abraçar a viúva, ela, inconformada, gritava seu desespero. Nessa hora, para meu espanto, eu via o corpo que estava sobre o cadáver estremecer violentamente, sendo sacudido e perdendo a nitidez. Naquele tempo eu estava começando minha experiência mediúnica e fiquei assustada. Senti vontade de pedir que a viúva parasse de se desesperar porque aquilo estava afetando o espírito do morto. Mas como não tinha intimidade com a família, não disse nada. Só rezei para que ela se acalmasse. Mais tarde, relatando essa experiência a cientistas especializados no assunto, descobri que a alma não se desliga completamente na hora da morte do corpo físico. Morrer é o rompimento dos laços vitais que ligam a alma ao corpo. Quando isso ocorre, é irreversível. Mas dependendo do apego que a pessoa tem ao mundo físico e da sua ignorância com relação à vida após a morte, o desligamento completo do corpo astral pode levar mais ou menos tempo. Nas primeiras horas, se você puder ver o que acontece no astral, perceberá o duplo daquele corpo saindo dele, na maioria das vezes pela cabeça. Depois, se ele não estiver consciente, permanecerá sobre o cadáver até que consiga se desligar completamente. Há casos em que o desligamento é tão rápido que o espírito sequer percebe que está morto. É que quando se passa a viver em outra dimensão, tudo lá é tão tangível como se estivesse aqui. Esse fato pode ocorrer com quem morre vítima de acidente. Com a intenção de tentar evitar o choque, o espírito projeta-se para longe do local e passa a acreditar que conseguiu, procurando continuar suas atividades normais. Foi o que deve ter ocorrido com Manoel. Ele tentou seguir sua rotina, pensando que havia conseguido evitar o acidente. É provável que depois, diante da reação dos familiares e dos amigos, ele tenha percebido a realidade. Se aceitou o fato consumado, terá se libertado com facilidade, caso contrário, pode ter ficado algum tempo ainda com a família. Depende de como ele reagiu ao voltar à lucidez.
Quando alguém morre preocupado com alguma pessoa, pode, na hora do desligamento, projetar-se até ela, mesmo estando inconsciente, porquanto o pensamento é a força motriz do espírito. No astral, você pensa e cria, deseja ir e vai. Seja como for, ainda temos muito a aprender sobre a passagem entre os dois mundos. Observar os fatos sem preconceitos favorece a aprendizagem. Ter a certeza de que a vida continua após a morte, que somos eternos, modifica nossa maneira de ver a vida, acaba com a tragédia do nunca mais. Só isso basta para continuarmos nossos estudos dos fatos.